Salve, turma! Estamos chegando com mais um FloripaCast, o podcast da Câmara Municipal de Florianópolis, sempre com assuntos relevantes no dia a dia da população, principalmente da capital catarinense. Estamos nessa reta final, 2025, chegando em 2026. O programa vai ficar aí, tanto na TV Câmara quanto nas nossas redes sociais. E vamos trazer um tema que é super importante nessa época do ano. Vamos falar sobre as viagens nas férias que pedem atenção redobrada. E claro, aí tem o direito do consumidor, aquele consumidor aéreo, o que ele deve fazer, né? Quando ele tem atraso, cancelamento no seu voo, na sua viagem, e principalmente nessa data, onde acumula muita gente viajando e às vezes essas intempéries de final de ano acabam acontecendo. Advogada especialista em direito do consumidor aéreo, Roberta Vongelita, obrigado pela tua presença aqui. Retornando ao Legislativo, porque eu fiquei sabendo ali em off que você já trabalhou aqui na Câmara também, né? Exato, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui na casa. Me diz uma coisa, Roberta, você é muito procurada o ano todo, né, lá no seu, onde você atua, né, na advocacia, mas também quando chega esse final de ano, esse é o tema que a mídia te procura muito e as pessoas, de repente, especializadas nesse tipo de problema, pedem a tua opinião em relação a isso. E eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente assim, ó, quando chega final de ano, começo das férias, quais são aqueles principais direitos que os passageiros, né, esses consumidores aéreos, têm em relação a essas viagens e a esses problemas, né? Sim, realmente nessa época do ano é onde dá os maiores problemas porque é onde tem a maior demanda de viagem. Tem muitas pessoas que só têm recesso final de ano, ou então ali nas férias escolares também, ali por julho, a gente também recebe uma demanda grande, mas a principal é realmente agora, que são quando os pais, filhos, tá todo mundo de férias e consegue tirar esse tempinho. Então, realmente a demanda é maior nessa época do ano. Agora, o que a gente sempre recomenda nesse início de planejamento dessas férias, né, desses consumidores, para que já se antecipem caso venha a ocorrer algum problema. Sempre verificar se o voo está confirmado, se está tudo certo. Então, vê ali no site da companhia aérea, coloca ali para fazer o check-in com antecedência. Ainda que vá despachar a mala, faça o check-in online antes, porque se tiver algum problema já vai acusar ali, então você já vai preparado. Deixa salvo sempre o e-mail que você recebeu da confirmação da sua compra da passagem aérea. Então, eu sempre brinco. Na hora que vai planejar umas férias, faz uma pastinha no computador e já vai colocando ali o e-mail que você recebeu da confirmação. Vai acompanhando essa viagem para que, se por um acaso ou alterou o voo ou alguma coisa aconteceu com esse voo, sua reserva não está confirmada, você já vai saber com antecedência. Diz uma coisa, esse tipo de direito, né, dos passageiros em caso de atraso de voo, ele acontece muito a tua procura, assim, como é que é essa procura em termos de processos, assim, como é que tu tem recebido isso? No começo, acontece muito referente a um atraso ou mudança. Então, por exemplo, a gente teve um problema com a Azul, principalmente há um tempo atrás, em que ela alterava muito os dias do voo. Então, por exemplo, você se planejou, comprou um voo para viajar no dia 5 e, de repente, você recebe um e-mail em que diz que esse voo foi alterado para o dia 7. Sem nenhuma informação, sem a possibilidade de alterar. Então, esse foi um dos primeiros relatos que a gente começa a receber agora em questão de final de ano, que é uma alteração que eles avisam com antecedência. Então, você recebe no seu e-mail com antecedência que seu voo alterou, seja de data ou seja de horário. Importante ressaltar que se alterou para mais de meia hora o seu voo, ou uma hora, né? Tem caso nacional e caso internacional. Então, meia hora ou uma hora, você tem o direito de remarcar esse voo sem custo para outro disponível, naquela mesma data que você já tinha anteriormente comprado ou algo assim, ou então reaver 100% do valor daquela reserva de volta, por causa dessa alteração de horário ou dia. Mas aí tem diferença, por exemplo, tu estares no aeroporto de partida ou no aeroporto de escala e conexão? Quando está no meio do voo, então, por exemplo, cheguei para embarcar e houve o atraso do voo, aí tem a diferença, porque daí, quando há o atraso de mais de uma hora,
a companhia aérea ela é obrigada a oferecer para ti ou um telefonema, ou internet, algum modo de comunicação. Isso hoje, né, enfim, essa legislação é feita há bastante tempo, então é uma resolução da ANAC, então por isso eles colocaram isso para, na época, o consumidor ter um contato para ligar para alguém para avisar, né? Hoje em dia já está meio obsoleto isso, porque todo mundo tem acesso, né? Agora, se você está numa viagem internacional, alguma coisa assim, e não tem acesso à internet, a partir de 1 hora de atraso, você tem direito a esse acesso. 2 horas ou mais, ali até 4 horas, você tem direito à alimentação. Então, a companhia aérea ela é obrigada a lhe oferecer uma alimentação no aeroporto, seja por meio de voucher, seja por meio de alguma coisa assim. Às vezes, esse voucher ele é muito pequeno, assim, é um valor muito irrisório para uma refeição dentro de um aeroporto. Então, a gente sempre fala para o consumidor pegar a notinha, caso ele tenha que comer mais do que aquilo que foi oferecido, pegar a nota e pedir o reembolso dessa alimentação extra que ele fez. E caso haja um atraso de mais de 4 horas ou o cancelamento desse voo, o consumidor ele tem direito à realocação do voo para outro disponível, seja da mesma companhia aérea ou outra. Também ele pode ter a pernoite dele, então, nesse caso, né, se ele tá numa escala, se ele tá numa conexão e houve o cancelamento nesse momento, ou então o primeiro voo atrasou e ele perdeu essa conexão que faria para o destino final e não tem o voo para o mesmo dia, ele tem o direito de ter uma hospedagem e o transporte para essa hospedagem. Então, a companhia aérea tem que dar o táxi de ida e volta para o hotel, a diária do hotel e a alimentação durante todo esse período. Se o consumidor está no momento da residência dele, então, por exemplo, foi cancelado ou atrasou mais de 4 horas na minha cidade, quando eu ia começar a minha viagem, aí a companhia aérea ela tem que conceder o transporte de volta para casa e depois voltar. E geralmente isso ocasiona problemas no dia do destino, porque quando tu fosse chegar, muitas das vezes já tá com o passeio comprado, já tá com a hospedagem feita, já tem essas reservas, né? O problema é lá no local onde ele vai chegar, então. Exato, e daí nisso tem que entrar em contato com a companhia aérea, falar todos os prejuízos que ocorreu esse atraso e pedir o reembolso. E caso não consiga, aí a gente recomenda procurar o consumidor.gov e fora isso, né, que é o Procon ali nacional, digamos assim. E tirando isso, caso não resolva ali, aí ingressa com o processo. Esses direitos que tu falou, né, independente de ser no aeroporto de partida ou de escala, esses direitos também é independente da empresa, do destino que ele vai, do aeroporto, da companhia ali, é indiferente. Indiferente, e inclusive muitas companhias aéreas, às vezes, elas colocam a culpa falando em viagens internacionais, por exemplo. Quando é a companhia aérea internacional, ela fala que ela não é da legislação brasileira, que ela não deve seguir. Entendi. Mas isso é uma mentira. Ela deve seguir, sim. O voo que saiu do Brasil ou veio para o Brasil, ainda que seja, por exemplo, Florianópolis, São Paulo, Miami. O problema aconteceu em São Paulo, Miami, ou então ainda teve mais uma conexão. Se eu comprei tudo junto e saí do Brasil, a legislação é brasileira. Da mesma forma, a volta. Se foi Miami, não sei, escala em outro lugar do país e depois Brasil. Mesmo se o problema foi nesse início, tem também a legislação brasileira envolvida. A companhia aérea, ela é responsável, tem um problema também, até a gente entra muito nisso e a gente vê muito isso, o extravio de bagagem, danificado, hoje em dia até rola muito na internet vídeos dos funcionários jogando bagagem para cá, jogando para lá, às vezes trocando. Já tivemos problema até com tráfico de drogas, pessoas sendo presas e não era delas. Todos esses problemas que envolvem, assim, a companhia é a responsável por isso? Ela é. Às vezes, ela fala a respeito como o aeroporto funciona, que tem toda a questão aeroportuária. Mas quem é responsável é a companhia aérea. No momento em que você entregou sua mala para essa companhia aérea, ela é responsável de te entregar no final. O que acontece, né? Hoje todo mundo tem medo de entregar a bagagem. Todo mundo quer ficar com a bagagem na sua mão, no seu controle, porque a gente sabe que acontece. Acontece muito extravio, acontece muito dano nessa bagagem. Então todo mundo quer se apegar à bagagem. Inclusive, a gente está tendo muita questão de pedir para despachar a própria bagagem de mão, né? Quando vai entrar no avião ali na hora do embarque mesmo, eles pedem para
para despachar essa bagagem. O que acontece nesse momento do direito, né? Porque muita gente nos procura e fala, eu acho um absurdo, porque pediram para eu despachar essa bagagem e eu tenho direito a uma bagagem de mão no bagageiro do avião. De fato, você tem. Mas se não der para colocar, ou se a companhia aérea falar que você tem que despachar, você é obrigada a despachar, infelizmente, só que sem custo. A companhia aérea ela não pode cobrar esse custo da bagagem de mão que ela está pedindo para despachar. Então, isso é uma questão. E quando tem um outro problema que a gente enfrenta referente a isso de bagagem, que a companhia aérea ela tenta se esquivar ali da responsabilidade dela, é em viagem internacional. Quando chega no destino e a bagagem não chegou, normalmente não é a companhia aérea que cuida disso imediatamente. É uma empresa do próprio aeroporto que cuida das bagagens. E daí eu sempre falo para os meus clientes, entre em contato, ainda que seja aquela pessoa que vai resolver o teu problema. Isso é indiscutível. Quem vai resolver é o cara do aeroporto. Mas entre em contato com a companhia aérea para informar que isso aconteceu, para você ter alguma comprovação que você falou com a companhia aérea, para amanhã ou depois você querer alguma indenização, alguma coisa assim, e a companhia aérea falar, mas ninguém me falou. Eu não fiquei sabendo. Então, a gente sempre fala a respeito disso, assim. Outra coisa também que a gente vê muito que acontece é o cancelamento, você até chegou a citar, de última hora, né? Ele existe, tem uma diferença do direito com relação a ele ser cancelado, dependendo do motivo, por exemplo, um problema da companhia, um problema do aeroporto ou um problema geral, um problema, sei lá, de intempérie do tempo, por exemplo. Não tem diferença, pelo menos até esse momento. A gente tem a resolução da ANAC número 400, que é essa resolução que todo mundo tem que seguir, digamos assim. E essa resolução, ela diz que, independente do motivo, tem que ser dada assistência. Então, ainda que seja de mau tempo, ainda que seja de problema no aeroporto, que a gente teve uma vez aqui, que o avião da Latam quebrou a rodinha e o aeroporto ficou 12 horas fechado, ainda que sejam nesses momentos, a companhia aérea, ela tem que dar assistência para o consumidor. Qual é essa assistência? Alimentação, transporte, hospedagem, no caso de quem, né, não está na sua residência. E também a questão de dar um jeito desse consumidor chegar no destino dele. Então, assim, quando deu problema aqui no aeroporto, teve gente que precisou pegar o ônibus, ir para Navegantes e saiu de Navegantes. Ou então, eu vou para São Paulo, então tem como eu fazer de ônibus, a companhia aérea vai pagar uma passagem de ônibus para você chegar no seu destino. Então, a companhia aérea ela tem que dar um jeito de você chegar no seu destino sem custo extra. Então, é essa a questão. Mas daí, por exemplo, tem que você falar, teve aeronave que quebrou uma roda e ficou tantas horas o aeroporto fechado por causa disso. Não é aquela empresa que vai arcar com os problemas das outras empresas que têm as viagens atrasadas. Cada empresa vai ter que... Cada empresa arca com seus consumidores. E depois... Se quiser depois entrar com uma ação regressiva, que a gente chama. Contra a companhia aérea que ocasionou o problema mesmo, que nesse caso foi a Latam, aí fica de cada companhia aérea. Mas o consumidor é com a companhia aérea que ele comprou. Tipo, me ferrei, mas não fui eu, mas me ferrei. Eu vou ter que arcar com isso, tá certo? Exato. Qual é a maior demanda, a maior procura, problema, assim? Qual é o maior problema que mais te procuram, assim, para entrar com processo, assim? Qual é o tipo de problema que mais chateia, assim, que mais tem... O maior que a gente tem, principalmente aqui de Florianópolis, é o voo atrasar em Florianópolis, ou então quando chega em São Paulo o voo atrasa, e o consumidor perde a conexão que ele tinha de São Paulo para o destino final. Ali é o maior. E daí ele tem que dormir em São Paulo, ele tem que achar uma próxima passagem que ele tem. A companhia aérea, às vezes, não dá assistência, então ele fica horas na fila no aeroporto para tentar ser realocado para outro voo, que nem sempre é no mesmo dia. Não dá alimentação. Se dá, é um voucher de R$20, que não dá nem para comprar um pão de queijo direito no aeroporto. Não, no aeroporto não dá. No aeroporto não Então, tem jeito. essa é a campeã que a gente encontra. É a perda da conexão, principalmente em São Paulo. O passageiro, ele tem direito a reembolso quando ele desiste de viajar, não? Isso. Quando ele desiste de viajar, então, por exemplo, assim, houve o cancelamento ou alteração do dia do voo ou a mais de 30 minutos. Eu posso escolher entre,
na verdade, não planejei nada, tô recebendo essa comunicação com antecedência, vou cancelar aqui mesmo, e daí eu tenho todo o dinheiro de volta. Ou então, eu tô no aeroporto de partida e deu esse problema, só que o que acontece? Eles dizem que tem esse direito, mas quando você tá exatamente passando pelo problema, então na hora foi cancelado meu voo, que eu já tô com a minha mala, que eu já tô com tudo, poxa, eu não quero meu dinheiro de volta. Eu quero chegar no meu destino. O dinheiro de volta para mim não soluciona, porque se eu quiser o dinheiro de volta e comprar uma nova passagem, essa nova passagem vai ser o triplo do valor que eu paguei, porque eu me planejei antes. Então, esse direito, o consumidor, ele tem, mas não é benéfico para ele se atrasa, cancela no dia do voo. Entendi. Até porque ele vai ter outros problemas causados, né? Acaba sendo uma bola de neve, porque ele não é só aquele momento, ele não está perdendo, não é só pegar um ônibus, por exemplo, né? Ele não está só pegando um aplicativo, ele tinha outras coisas na sequência dessa viagem, né? Exato. Para quem está acompanhando a gente agora aqui na TV Câmara de Florianópolis, a gente está com o Floripa Cast, que é o nosso podcast da Câmara Municipal de Florianópolis. Programa esse que fica também nas nossas redes sociais, lá no YouTube. E você pode acompanhar dentro da nossa programação no canal 11.2 da TV Digital Aberta e no 16 da NET. E a gente está conversando agora com a Roberta Von Angelita, advogada especialista em direito do consumidor aéreo, porque chega final de ano, né? Atenção redobrada nas viagens aéreas. Para quem está chegando agora, só para a gente recapitular, por exemplo, quais são os caminhos que a pessoa tem que fazer a partir do momento que ela chegou para viajar e teve um problema desses que a gente citou, ou de atraso, ou de mala extraviada, ou de troca, na hora da troca ali, né, do aeroporto. Qual é o procedimento? O primeiro procedimento, não deu, vou para esse. Quais são os procedimentos na ordem, assim? O que ela deve fazer, por exemplo? Perfeito. Primeiro de tudo, entrar em contato com a companhia aérea. Falar com a companhia aérea, seja no balcão, seja com funcionário. E aí a gente diz, coloca o celular para gravar. Porque ninguém acredita em ti. A companhia aérea vai dizer tudo menos o que aconteceu naquele momento. Então, pode bater foto, pode filmar, pode gravar a conversa, serve de prova, inclusive é uma prova boa pra gente entrar. Porque tem cliente meu que fala, ai, eu tenho o protocolo aqui da ligação, eles falaram que estava gravado. Em 10 anos de profissão, com processos aéreos, eu nunca vi na minha vida uma companhia aérea juntar uma ligação com protocolo. Nunca. A gente pede, tem o protocolo, mas isso nunca aconteceu. Então, a gente tem que produzir as nossas provas. Bate foto de tudo, filma tudo. E o principal que as pessoas esquecem. Manda mensagem para amigo e familiar, contando o que está acontecendo. Fala que está na fila, fala que está embarcando, que está desembarcando, que o piloto disse X, que o piloto disse Y. Isso nos ajuda muito em processo. E a gente consegue comprovar, primeiro, os horários. Então, ó, aqui falaram que foi cancelado, aqui, porque nem sempre a companhia aérea manda mensagem ou e-mail falando das coisas que estão acontecendo ali no momento. Certo. Então, isso nos ajuda muito a ter essa previsão do que foi a linha ali que aconteceu naquele dia. Então, essas mensagens para amigos e familiares ajudam muito, até também a comprovar o dano moral. Porque dano moral é muito subjetivo. Para uma pessoa que atrasou 3 horas um voo, pode não ser nada. Ah, tá tudo bem. Para outra que já tem ansiedade, que tinha um compromisso marcado, uma reunião profissional, é um impacto diferente. Já tinha um gatilho em relação a esse problema de aeroporto. Exato. Então, o dano moral para mim pode ser diferente do dano moral para ti. Entendi. E isso a gente precisa comprovar para o juiz, para não entrar todo mundo na mesma vala comum. Então, essas são formas de prova que às vezes o passageiro não está ciente. Tá tão indignado com aquele momento, né? Exato. E dá uma dó quando o passageiro chega pra gente e fala assim, nossa, mas aconteceu tudo isso. Eu falo, tem alguma prova disso? Putz, não tem. Eu liguei, eu não gravei. Entendi. Então, por isso que é importante. Então, primeira coisa, falar com a companheira. Falar com a companhia aérea e produzir essas provas todas. Depois disso, a companhia aérea não aceitou. A gente fica na mão deles. Não tem o que fazer. Se eles falam que tu não vai embarcar, tu não vai embarcar. Se eles falam que vai atrasar ou que tu vai viajar no voo do dia seguinte, tal hora... mandar para casa, você vai para casa. Não tem o que fazer. Certo. Então, o que tu vai fazer? Tu vai procurar no Google Flights
ali no Google ou em qualquer lugar que tenha os voos que estão aparecendo ali. Tu vai ver qual o voo disponível para o teu destino, de qualquer companhia aérea que tenha. O próximo horário que tem, tu vai chegar de novo para a companhia aérea e vai falar, olha só, eu quero que você me coloque nesse voo aqui, que tem disponibilidade, porque eu poderia comprar pela internet, então tem disponibilidade. E como vocês cancelaram o meu voo, esse daqui é o próximo voo disponível para o meu destino. Vocês têm que me colocar nele. Muitas das vezes o que acontece? A gente não tem, a gente tem X números para colocar. Eles têm uns arranjos entre as companhias aéreas. E às vezes eles têm um limite ali que não é culpa do passageiro. Então, o passageiro vai falar isso, mais uma prova que a gente vai ter de que tinha o voo disponível e a companhia aérea não quis colocar. Fazer. Então, esse é o próximo passo. Não deu, ok, viaja quando dá. Quando a companhia te colocar, o que tu bate teu pé ali, tenta, próximo voo disponível que eles te colocarem, seja dali no dia seguinte, seja no momento, enfim, tu vai decolar. Mas eu posso recusar? Ou não é não bom? Ir nesse voo? Não, tipo, não me adianta mais eu ir no voo mais tarde ou amanhã, por exemplo. Se pra ti tu quiser cancelar a viagem ali, tu pode cancelar e ter o teu dinheiro de volta. Mas a ideia é pegar o voo que eles te proporcionar, tá? Isso, daí você termina a viagem e vai colecionando todos os danos que você teve. Então, por exemplo, teve 4 horas de espera. Comi um café na Starbucks. Pega a nota. Comi um pão de queijo. Pega a nota. Perdi uma diária no hotel lá no meu destino. Entendi. Pega a nota. Tudo isso, pega a nota e viajou. Voltou para casa. Voltou para casa, abre uma reclamação no consumidor.gov. Caso a companhia aérea não tenha te auxiliado, né? Então, abre uma reclamação no consumidor.gov contra aquela companhia aérea. Ela tem 10 dias para te responder. Em 10 dias, ela vai te responder se sim ou se não. Se ela vai te dar alguma assistência conforme aquilo que tu tá juntando, o dinheiro que tu gastou, enfim. Ou se ela vai dizer que a culpa é tua. O que muitas vezes acontece. É isso que eu ia te perguntar. Geralmente elas fazem o quê? A culpa é tua. É raros os momentos, assim, o que dá para resolver facilmente no consumidor.gov? Um dano da minha bagagem, eu mostro a foto da bagagem e mostro quanto que foi o conserto e a passagem. E eu fiz o RIB. O RIB é o Registro de Irregularidade de Bagagem. Tá. Assim que o passageiro identificar que tem um problema na bagagem dele, ele tem que preencher isso na companhia aérea ali no guichê. Se eu tenho esses documentos, facilmente eu consigo resolver pelo consumidor.gov. Não preciso ingressar com processo e tudo isso. Agora, atrasou, eu tive um dano moral. Aí é difícil de resolver. Mas é importante que se entre com essa reclamação. Até para mostrar para o juiz futuramente que tu tentou resolver de uma forma administrativa. Entendi. Então, os pontos principais, né? Recapitulando. Primeiro de tudo, entre em contato com a companhia aérea e produz prova. Depois mostra o próximo voo que tu achou na internet disponível para tu viajar. Viaja. Faz tua viagem. Volta. Faz a reclamação no consumidor.gov. Não deu certo? Aí entra em contato com um advogado para tu poder ingressar com essa ação para pedir os danos materiais, que foi o que tu gastou ou deixou de receber, enfim, e os danos morais, em virtude do compromisso que tu perdeu ou do atraso significativo que aconteceu, do transtorno que houve ali. Tu nota alguma diferença em termos de resolução de problema com relação à classe que ele viajou, do avião, por exemplo? Não tem diferença. Inclusive, é engraçado porque os consumidores que viajam ali de primeira classe, classe executiva, eles gostariam de ter um tratamento diferenciado. E eles não encontram esse tratamento diferenciado no momento do problema. E isso os frustra muito mais. Então, quando dá o problema, todo mundo entra na mesmo segmento ali de tratamento. Eles não diferenciam, né? Não, a gente tem muito cliente que vem pra gente, inclusive, com essa reclamação de que esperava que o tratamento fosse diferente e não é. É bom deixar bem claro também que esse problema, ele não é um problema específico de final de ano e férias, né? Ele é um problema anual, diário, né? Ele é um problema diário. A gente está falando de final do ano porque agora é uma época onde a demanda é muito maior, né? E começo das férias também é muito maior. Mas essas precauções que tem que ser feitas é diária, né? E a gente encontra muito problema no dia a dia de pessoas que vão para São Paulo para reuniões.
Então, tem muita empresa daqui de Floripa que faz, né, tem a sede em São Paulo, ou então vice-versa, que tem que fazer muito bate-volta. Às vezes, no mesmo dia, vai para São Paulo, faz a reunião e volta, ou então vai num dia, já volta no outro. E, normalmente, esses voos, eles são relativamente próximos ao compromisso que a pessoa tem. Então, por exemplo, eu vou chegar em São Paulo às 10 horas da manhã e às 2 da tarde é a minha reunião. Se atrasa um voo desse, a pessoa perde a reunião dela. Então, a questão profissional pega muito também nessa questão. Quando a gente entra no judiciário, a gente alega muito bem isso. E daí, de novo, precisa ter prova. Tu precisa ter que tu tinha reunião, que a reunião foi cancelada, que tu não pôde chegar. Então, precisa ter esse caminho para a gente poder comprovar. Mas isso acontece muito. Tu nota que depende muito de companhia para companhia os problemas, ou é uma coisa geral, assim? Ou tem alguma companhia que essa daqui é batata, vai dar problema? É uma coisa geral, mas é engraçado porque é sazonal. Tem épocas que entra muito de uma companhia. Daí, de repente, essa companhia aérea sabe-se lá Deus o que acontece, que ela ficou dentro dos conformes. E daí começa a outra a dar muito problema. Entendi. Então, é de tempos em tempos, mas todas elas têm problemas iguais. Certo. E a procura que eles fazem, que te procuram, né, para entrar com esses processos, é sempre pessoas daqui ou tem gente de fora? Como é que é essa demanda, assim? Porque geralmente tem uma indicação, tem uma advogada lá que é exclusiva para aquilo ali e tal. Como é que é isso, assim? A gente atua nacionalmente. Então, hoje nós temos processo em 6 estados do Brasil. A gente tem em Mato Grosso, a gente tem no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina. Acho que são isso. A gente tem nesses 6 hoje processos. Então, é algo que a gente consegue atuar online. E em alguns lugares, por exemplo, São Paulo, na capital, tem uma vara específica lá que eles estão pedindo audiência presencial. Daí a gente tem nossos parceiros lá que fazem essa audiência para os nossos clientes. Mas de resto é tudo online e a gente consegue atender. A Roberta Vongelita, não a advogada, ela sofreu algum tipo de problema para resolver entrar na especialidade do direito do consumidor aéreo? A minha primeira ação da vida foi minha. Porque eu recém tinha me formado e eu fiz uma viagem com a minha família para Fernando de Noronha. Foi com meus pais e a minha irmã. E a gente, quando chegou ali em Recife, atrasou o voo, enfim, e a gente perdeu a conexão para Fernando de Noronha. E a gente precisou dormir em Recife. Que não é muito fácil, que não é muito fácil. São poucos voos por dia, então teve tudo isso e a gente precisou dormir em Recife. Eu lembro que foi um descaso muito grande. E eu, Roberta, sou apaixonada por viajar. Eu amo viagem. É uma coisa, assim, que desde sempre é uma das prioridades, assim, que quando eu tenho um tempinho, eu adoro viajar. Então, quando isso aconteceu comigo, lá quando recém me formei, falei, não, a gente precisa entrar com uma ação contra isso. Um absurdo, recém-formada ainda, né? Com gana. Daí eu entrei com o processo, a gente ganhou. E daí eu falei, olha Tô só. boa nisso. Olha só, dá pra gente fazer pra mais gente, dá pra eu focar nessa área. Então, foi algo que me estalou ali os olhos. E daí, desde então, eu atuo nessa área. Eu imaginava que teria alguma coisa relacionada. Um pai, uma mãe que teve problema, um irmão. E imaginei que fosse contigo também. Com relação, eu tive pesquisando ali, parece que tem aí o STF, ele andou suspendendo alguns processos. Como é que está essa situação? Isso, foi algo que eu, particularmente, como advogada, achei que isso não aconteceria. A gente estava acompanhando que o STF estava vendo a respeito de uma demanda muito grande de ações iguais, né? Principalmente referente a caso fortuito ou força maior, especificamente mesmo a mau tempo, problemas aeroportuários. E tem uma questão que a gente tem dois tipos de legislação. Tem o Código do Consumidor e tem o Código da Aeronáutica Brasileira. Ah, tem esse também. Isso. As companhias aéreas tentam sempre enquadrar esse código porque ele é mais benéfico para as companhias aéreas e menos para o consumidor. Só que, assim, eu fiquei muito surpresa quando chegou no STF esse processo, né, essa discussão de qual legislação aplicar. E por isso o ministro pediu para parar todas as ações que estavam, né, versando sobre esse assunto de caso fortuito ou força maior, até que seja decidido e daí aplicado para todos os processos que estão falando sobre isso. Só que a gente está falando de um Brasil inteiro e de milhões de processos.
E eu não achei que chegasse a esse ponto, mas chegou. Então, o que acontece? Uma surpresa muito grande é que a maioria dos tribunais já tem isso muito decidido, que é o Código do Consumidor. Não tem o Código da Aeronáutica Brasileira, porque é um código que é muito contra o consumidor. Ele diz que se por um acaso acontece algum problema de mau tempo, a companhia aérea não é obrigada a dar nenhuma assistência para o consumidor. Na realidade, não é que ele seja contra o consumidor, ele é totalmente favorável à empresa, é isso que ele vai dizer, né? Exato. E daí deixa o consumidor à própria sorte, às vezes em local diverso do que é da moradia dele, arcando seus próprios custos por uma coisa que ele não tem culpa. Lógico, a companhia aérea também não, mas ali a gente está falando de uma companhia aérea que tem muito mais poder aquisitivo, enfim, né? Muito maior controle também. No momento em que a gente chama isso de caso fortuito interno, que é no momento em que a tua operação pode correr o risco por causa de algum problema que é externo, mas está dentro da tua profissão, a responsabilidade é tua. Se o teu negócio é voar, tudo depende do tempo. É um caso fortuito interno, tu tem que colocar isso dentro do teu planejamento. Exato. Não dá para falar que a culpa é do consumidor e deixar ele ali a Deus dará no meio de uma turbulência, né? Ah, deu mau tempo, fechou o aeroporto. E agora? Quando que eu vou sair daqui? Como que eu vou me alimentar? Como que eu vou me hospedar? A gente sabe que às vezes viagem, principalmente internacional, tu se planeja. Ficar 2 dias a mais num destino internacional é dinheiro e muitas pessoas às vezes não têm esse dinheiro de última hora para tu poder gastar. Para depois pedir o ressarcimento, não é assim, né? E que nem sabe se às vezes vai ter. Entendo. E me diz uma coisa, é interessante que as pessoas entendam que mesmo com a suspensão do STF, quem tem interesse em entrar com o processo deve continuar entrando, né? Exato, uma hora isso vai ser decidido e ainda que seja decidido pelo Código da Aeronáutica Brasileira, o que a gente não acredita, mas mesmo que isso aconteça, ainda assim esse consumidor tem vários direitos. Dentre eles a questão do dano moral, como que ele foi tratado, então tudo isso enquadra. E uma coisa muito importante, tem prazo para entrar. Então, um voo internacional que deu problema, são 2 anos do dia do problema. E voo nacional são 5 anos do dia do problema. Se esse consumidor vai esperar o STF decidir, etc., ele vai perder a chance dele. E se o STF decidir pelo Código do Consumidor, que é o que a gente espera, esse consumidor não vai ter mais a chance de ter o direito dele. Porque a justiça está ali para receber o teu processo. E importante ressaltar, tem processos que não estão sendo suspensos. Tem processo que está continuando normalmente e está tudo certo. Essa suspensão, ela acaba sendo muito benéfica para as empresas e abre um precedente de que tira um pouco dessa preocupação se tiver um problema, né? Exatamente. Ainda, enquanto está suspenso nesse sentido, as companhias aéreas, elas ainda têm que cumprir com a regulamentação atual, que é Código do Consumidor e que é a resolução da ANAC 400. Então, a assistência material, hospedagem, alimentação, tudo isso a companhia aérea, ela deve continuar executando. Tudo isso, independente de estar suspenso ou não, o processo judicial. Se precisar judicializar, a gente judicializa e todas essas provas, tudo certo. Se por um acaso o processo for suspenso, ele para ali, mas quando for decidido no STF, ele continua do momento que ele parou. E foi um pedido das empresas, olhar a diferença dos códigos? Foi da companhia aérea Azul. Foi um processo dela. E um processo. E daí ela foi recorrendo até que chegou no STF e alegou isso. E daí o STF chegou. Inclusive foi algo que muitas pessoas estavam falando. Agora as companhias aéreas vão fazer, né? Já que não é só a Azul, né? Já que foi a companhia aérea Azul, as outras companhias vão fazer acordo e tal. Não, elas todas querem que pare porque é menos trabalho para todo mundo, né? Entendi. Então, assim, o judiciário não precisa trabalhar nesses processos, porque para eles é ótimo que fique suspenso, porque é menos processo para se trabalhar. As companhias aéreas não precisam pagar, então deixa ali suspenso também. Então, o único prejudicado nessa história toda é o consumidor. Tem alguma coisa que a gente não falou que é importante deixar bem claro para o consumidor, principalmente aquele que vai viajar agora nesse final de ano? Só ressaltar mesmo que é importante que sempre que tem algum problema, procurar imediatamente a companhia aérea, porque esse lapso de tempo entre o problema e a tentativa de solução
faz diferença. Então, principalmente em questão de bagagem. Deu o problema da bagagem, na hora, no próprio aeroporto, já leva no guichê e já fala, ou, eu quero preencher o RIB, né, que é o Registro de Irregularidade de Bagagem, e falar, olha, aconteceu isso, bater foto da bagagem antes de despachar e depois, né, para mostrar exatamente o problema. Hoje em dia, no celular, a gente consegue ver ali o horário que foi tirada a foto, o dia que foi tirada a foto. Tem um aplicativo agora, né? Então, isso é ótimo, a gente usa bastante. Então, a principal recomendação que eu falo para os clientes é: produza provas. Porque ainda que tenha a inversão do ônus da prova, que a gente chama, que é quando a companhia aérea que tem que provar, na prática não é isso que acontece. Na prática, o consumidor que tem que provar. Então, assim, produz provas para você não ficar prejudicado. Roberta Vongelita, advogada especialista em direito do consumidor aéreo, eu queria te agradecer por ter vindo aqui esclarecer assuntos importantes, porque antigamente a gente falava assim, andar de avião é somente para pessoal da classe A, alguns da classe B, mas hoje todo mundo tendo a possibilidade, né, de andar de avião e também tendo a possibilidade de ter esses problemas, enfrentar esses problemas. Quem quiser te encontrar, te acha onde? Como é que faz? Nosso escritório RVJ Advocacia, nós estamos disponíveis tanto no Instagram, quanto também por telefone. Tem o meu WhatsApp, que é 48, posso falar? Pode, fica à vontade. 48999153955. Estamos disponíveis ali para atender os consumidores. Tem Instagram? Tem Instagram, RVJ Advocacia. RVJ Advocacia. Fácil de achar. A gente agradece mais uma vez a Roberta, advogada especialista em direito do consumidor aéreo. Falamos sobre os direitos do consumidor, né? Como é que ele pode agir no caso de atraso, cancelamento de viagens, principalmente nessa época do ano. Falamos aí sobre os processos, como é que está a situação, o que mais se procura, o que se deve fazer, qual é o procedimento que se deve fazer a partir do momento que tem um problema chegando lá no aeroporto. E tudo isso você vai poder acompanhar na íntegra. Você pode assistir na nossa programação aqui da TV Câmara de Florianópolis. Tem o canal 11.2 na TV digital aberta, o canal 16 da Claro Net, você pode também na TV a cabo. E claro, nas nossas redes sociais, você vai lá no YouTube, que vai ficar lá o programa para você tirar todas as suas dúvidas. A gente agradece a audiência de todos e lembrando que daqui a pouquinho a gente vai ter mais assuntos importantes no nosso FloripaCast, o podcast da Câmara Municipal de Florianópolis. Um abraço.